mais um Dicas de Saúde. Neste novo programa, vamos falar sobre um tema um tanto quanto delicado e sensível, mas que precisa ser abordado e necessita deixar de ser tabu. Aqui no Dicas de Saúde, vocês já sabem que nós damos dicas para como ter uma vida melhor, mais saudável. E é claro, nós tratamos sobre temas que são importantes para a sua saúde física e mental também. E é por isso que hoje nós temos o prazer de receber pela primeira vez aqui no programa a doutora psicóloga Patrícia Andrade, que é especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Doutora, muito obrigada por participar do nosso programa e hoje nós vamos falar sobre uma campanha muito falada e que não deve ser tratada apenas em setembro, né? Com certeza, Adri. Primeiro, obrigada pelo convite. E sim, agora em setembro, a gente trata sobre a campanha de prevenção contra o risco de suicídio. Suicídio é uma situação que a gente tem ainda um certo tabu, que não é tão falado aqui no Brasil, mas é de extrema importância. Exatamente, gente. E essa campanha conhecida como Setembro Amarelo é uma das mais famosas aí, de prevenção ao suicídio, que trata também sobre as questões de transtornos e distúrbios mentais que acabam acarretando neste ato e atentado contra a vida, né? Então, neste ano, o lema de 2024 da campanha é "Se precisar, peça ajuda". A campanha ela foi criada em meados de 2014 e 2015 pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje muito apoiada também pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. A iniciativa ela tem como principal objetivo contribuir para a quebra do tabu e a prevenção do suicídio, né? É claro, tratando aí sobre o tema e explicando, afinal de contas, como é esse processo até chegar ao ato final, que infelizmente é muito triste. Aqui no Brasil nós temos dados alarmantes, né, doutora? Então, antes da gente falar sobre os dados, vamos explicar então um pouquinho sobre a campanha, como ela funciona, quais são as ações que estão dentro dela, como que ela atua aqui no Brasil? Sim. É verdade, Idri. Aqui no Brasil os dados são alarmantes e até um pouco que a gente falou antes, o Brasil é hoje o país mais ansioso do mundo. Ele, mesmo não sendo o mais deprimido, é o que tem uma das maiores taxas de reincidência da depressão. Justamente por isso, porque a gente ainda tem esse tabu de não falar sobre os riscos e como que a pessoa adoece. Dificilmente uma pessoa já chega falando eu quero tirar a minha própria vida. São as adversidades do dia a dia. A gente vai lidando com dificuldade, com estresse, com muito trabalho, uma rotina muito puxada. E aí os primeiros sinais eles já vão aparecendo ali, desde a falta de sono, mudança no seu comportamento alimentar, isolamento. E hoje essa campanha ela vem justamente para tirar esse tabu, falar sobre o risco, falar sobre a ideação, não dar mais ideias para a pessoa que está passando por isso. Na verdade, o que essa pessoa precisa é de ajuda, ela precisa de presença, de cuidado, de saber que existem outros caminhos. Não é só a tristeza que leva à ideação suicida. Tem diversos outros fatores ligados a adoecimento, transtornos e burnout, esgotamento, ansiedade. Tem vários outros caminhos que levam a pessoa a, de fato, tentar ou até pensar num risco suicida. Então, gente, para vocês entenderem, né, é uma questão muito mais complexa, né, e particular. Então, aí a depressão, ou até distúrbios mentais, ou até um ato suicida mesmo, ele pode agir de formas diferentes, né, em cada pessoa, pode trazer sintomas diferentes. E é por isso que nós precisamos sempre estar atentos a quem está à nossa volta, né, doutora? Igual a doutora começou a comentar aqui, mas eu vou até fugir um pouquinho do roteiro, em relação aos comportamentos, doutora. Então, você citou a questão do isolamento, essa questão da pessoa perder mesmo um pouco da fé, da esperança, estar mais triste. Quais são os outros comportamentos que geralmente caracterizam que uma pessoa não está bem emocionalmente ou mentalmente, para a gente começar a ficar mais atento? Perfeito. Os comportamentos assim básicos que aparecem na maioria dos casos, não quer dizer que vai aparecer em todos, tá? Primeiro é o sono. O sono ou ele fica maior, a pessoa tem mais vontade de dormir porque ela usa isso como uma fuga,
ou ela não consegue dormir bem, demora muito para dormir. Hábitos alimentares também são comuns, então eu passo a comer muito mais ou muito menos do que eu normalmente costumo comer. Isolamento, a pessoa deixa de gostar de estar com a família, com os amigos, ela evita esses processos, ela evita hobbies, ela deixa de cuidar da própria saúde, ela pode cair a produtividade, não conseguir mais estudar, trabalhar. Irritação também é muito comum, e aí a gente tem as somatizações das pessoas que dermatite, arrancar um cabelo, o olhinho pulando, são vários outros sintomas que a gente passa como comum. É normal, todo mundo passou por isso, mas não, se acontece com você e já vem durando alguns dias, é sempre importante falar com alguém da sua confiança, buscar uma ajuda médica, psicológica e ir para qualquer outras das ferramentas que acredito que nós ainda vamos falar aqui. Exatamente. Então, gente, a gente comentou um pouquinho no começo do programa sobre os dados, né, doutora? Então, olha só, no Brasil são cerca de 14 mil casos registrados anualmente, o que resulta de uma média aí de 38 suicídios por dia. Então, é um número muito alto. E de acordo com a OMS, né, por ano, cerca de 1 milhão de casos são notificados e subnotificados, né? Então, são muitos casos e é por isso que o suicídio precisa deixar de ser tabu e a gente precisa começar a falar sobre ele, né? Igual a gente está falando sobre os comportamentos, como que ele se inicia. Uma pessoa não tem pensamentos suicidas assim da noite para o dia, né, doutora? E ó, só para vocês terem uma ideia, eu tenho outro dado aqui também, que no Brasil é a quarta principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Então, gente, olha só, um dado que está ali entre jovens ainda, né, doutora? O que acontece nas pessoas nesta média de idade que pode levar a esse número tão alto? Pois é, Adri, esse número ele começou a mudar aí a partir de 2011. Até então, a gente tinha um número maior entre idosos. Aí, a partir de 2011, essa curva foi mudando. Então, agora a gente tem os jovens adultos e as crianças também. Os casos entre 10 e 14 anos, eles aumentaram, dobraram de 2011 para cá. E aí, quando a gente para ver isso, tanto no dia a dia do consultório, quanto também em pesquisas, o que acontece é que esses jovens adultos tiveram um impacto muito grande nos últimos anos, como a saúde mental, de fato, ansiedade, mais depressão, a gente viver extremamente conectado, então tem aquela ideia de comparação, eu tenho que saber de tudo ao mesmo tempo, então eu tenho que consumir muita coisa o tempo inteiro. A pandemia também trouxe ali não só um adoecimento mental, mas o medo, instabilidade financeira e econômica, e tudo isso teve um impacto negativo na vida desses jovens adultos, também dos nossos adolescentes e crianças. Doutora, e falando sobre um cenário de representatividade, né, nós tivemos uma série muitíssimo falada que abordou o tema, né, da Hannah Baker, que foi Os 13 Porquês, ou 13 Reasons Why, né, que falava sobre a questão, que tratava sobre bullying, sobre problemas mentais também e tudo que pode afetar, né, até levar um jovem a cometer o ato. Qual que é a importância de ter séries como 13 Reasons Why e se aquilo foi um acerto ou se foi um tiro no pé? Porque aconteceu muito disso, expôs demais e aí acabou trazendo muitos gatilhos para quem já passa por isso, né? Sim, sim. A gente viu que aconteceu os dois lados, né? Os dois cenários apareceram demais aí. Olha, um acerto com certeza foi, porque deixou de ser um tabu e passou a se falar muito sobre isso. Aí, agora tem o outro lado, né? Na série, teve muita coisa fantasiosa, muita coisa que não é exatamente daquele jeito. E algumas pessoas, pesquisadores também, disseram que não foi tão legal a forma como se foi abordado. Mas eu entendo, inclusive pela minha prática clínica, que a gente precisa, sim, ter espaços seguros para que a gente possa abordar e falar com os jovens, com os adultos, até com os idosos, com as crianças, sobre esse tema. Até porque, Dri, quando essa ideação surge, não é todo mundo que vai ter clara essa ideia, eu quero tirar a minha vida. Às vezes isso vem muito velado, porque a gente tem aí também influência religiosa, familiar e várias outras coisas. Às vezes essa ideia, ela surge com, eu quero acabar com tudo.
eu não aguento mais, eu estou muito cansada, a minha vida, eu quero fugir de todas essas coisas, e a pessoa não se dá conta que ela está indo por esse caminho. E aí, de repente, essa pessoa passa por um trauma ou por uma situação de estresse muito alto e acaba, sem perceber, entrando numa ideação. Nem sempre ela é extremamente planejada. Ela pode começar, o primeiro sinal de alerta são os pensamentos de eu não dou conta, eu não sou suficiente, eu não aguento mais. E aí sim, ela pode caminhar ou não para um planejamento de como seria, que é o que acontece na série, sim. Como que eu vou fazer, quais são os espaços que eu posso usar. E são poucas pessoas que, de fato, tentam. Algumas param no pensamento, na possibilidade, e aí elas adoecem e ficam ali num ciclo deprimido. Doutora, e é muito difícil, mas, afinal de contas, então, como fazer uma abordagem segura sobre o tema, de forma que vá ajudar a quem precisa, de forma a levar uma mensagem, né, que vai ajudar, que é o que a gente está tentando fazer aqui, gente. É explicar sobre o tema, né, tratar novamente sobre essa questão. Afinal de contas, nós sabemos que muitas famílias enfrentam esse tipo de situação, ou tem alguém que já tentou, ou que infelizmente acabou cometendo um ato suicida em casa. Então, nós estamos tentando trazer esse tema de uma forma mais leve, mas não deixa de ser um tema pesado, igual a gente comentou antes de começar o programa, né, doutora? Então, como fazer essa abordagem segura para quem é mais próximo de nós, né? Então, para quem a gente ama, e às vezes para quem não é tão próximo. Por exemplo, você que trabalha, acaba dando palestras mesmo sobre o assunto. Tá. Eu gosto de falar sobre 2 olhares, sabe, Dri? O primeiro é se você é a pessoa que está sentindo isso. Então, percebendo isso, primeira coisa, busque ajuda. Se você está sentindo que hoje eu não estou dando conta, busque um amigo, um familiar, procure ajuda profissional. Se você não tem essa rede de apoio, busque um hospital, o CVV, até UPAs hoje em dia estão preparadas para receber. Agora, se você percebeu esse comportamento em alguém próximo, o que você pode fazer? Primeiro ponto é chegar para essa pessoa e perguntar, percebi que você não está tão bem, você quer conversar? Então, olha só, eu estou abrindo um espaço para que a gente tenha fala, para a pessoa se sentir segura para se aproximar. Ela não vai chegar já te falando o que aconteceu. E depois do você quer conversar, você pode também falar com outras pessoas da família. Você percebeu que a Dri está diferente? Estou preocupada com ela. Dri, vamos falar com o médico. E se, de fato, essa pessoa não te deu esse espaço para ter essa conversa prévia, mas ela tentou alguma coisa, busca o SAMU, leva para um hospital, leva essa pessoa para ter um suporte médico imediato. Perfeito. Doutora, e outra questão também que às vezes é muito falada, infelizmente ainda, é que depressão, ansiedade ou até os pensamentos mesmo suicidas é falta de Deus, é falta de espiritualidade, é falta de fé, falta de força, diversas coisas, né? O que mais tem nesse momento são julgamentos, até por conta de uma construção social de que a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo e justamente por conta disso, né? Se você tem Deus na sua vida, você não vai cair. Então, nessa parte, como lidar com isso ainda hoje em 2024? Como que a gente pode tentar desconstruir essa ideia? Esses são os tabus, né, Dri? Então, aqui, assim, se alguém passa por isso, primeira coisa que a gente não deve fazer, o julgamento. Até porque se a pessoa está nesse estado de sofrimento, que ela precisa de ajuda, é um pedido de ajuda. Perfeito. Então, evitar esse julgamento, dizer que é só uma fase, logo vai passar, é falta de Deus, não ajuda em nada. Na verdade, isso reforça o isolamento, a pessoa não vai se sentir segura, ela vai achar que ela não está sendo vista, que não está sendo ouvida, que é besteira. Então, o primeiro ponto é esse, a gente não entra nessa abordagem. Se ela está dizendo é porque está doendo, então ela precisa de algum tipo de ajuda. E se você não consegue dar conta dessa situação, é buscar espaços que se falam sobre isso. CAPs, hoje em dia, tem espaços para a gente trabalhar esse tipo de situação. Os hospitais, o UPA, acho que seria aqui o melhor caminho. E tem uma frase do Robert Williams que eu acho sensacional, que se fala muito hoje, né? Que a pessoa não finge depressão, as pessoas não fingem tristeza, na verdade elas fingem estarem bem. Por isso que é tão importante
a gente observar esses sinais, essas nuances, assim, sabe? Se isolou um pouco, mas está durando muitos dias, o que está acontecendo? Sempre estar atento às pessoas que você ama. Doutora, tem um outro ponto que eu estava até aqui me lembrando agora, que acaba viralizando muito em TikTok, né, nas redes sociais, por exemplo, quando, infelizmente, alguma personalidade, alguma celebridade acaba cometendo ato, enfim, que a depressão não tem cara. Então, a pessoa ela pode estar sorrindo hoje, vivendo como se não houvesse amanhã, tudo bem, e amanhã, infelizmente, ela não está mais aqui. Exatamente. Então, vamos falar sobre esse outro lado da depressão, né? Que muitas vezes é o caminho aí para um ato suicida. Então, gostaria que você explicasse, afinal de contas, o que é a depressão, né? O que é esse quadro mais deprimido, a diferença entre a depressão e a tristeza, e a importância de notar que nem sempre aquela pessoa deprimida vai estar 100% do tempo deprimida. Perfeito. A depressão em si, gente, ela não é aquele estado extremo de tristeza e que a pessoa vai ficar na cama o tempo inteiro e que ela não vai conseguir comer e sorrir. Não é nada disso. Mas pode ser também, né? Pode ser também. Na verdade, esse é um dos traços que nem todo mundo apresenta o tempo inteiro. Sim. A depressão, ela está muito mais ligada com a nossa parte cognitiva, de eu não tenho esperança no futuro, eu não tenho esperança em mim mesmo, eu acho que eu não vou dar certo, eu acho que eu não mereço o amor que eu recebo, a vida que eu tenho, eu acho que o mundo é ruim, o mundo é cruel. Então, é uma visão adoecida da própria pessoa, das relações e do mundo que ela vive. E aí a gente junta com aquele estigma que pedir ajuda, chorar é fraqueza. Principalmente assim, homem não chora, criança, engole esse choro. Então, a gente já vai ensinando desde cedo que você precisa ficar quieta, engolir tudo e ficar ali plena. E é isso, as pessoas tentam esconder o tempo inteiro, porque ainda tem aquela sensação de que é fraqueza, que pedir ajuda vai ser um fracasso. Eu falhei na vida, falhei com os meus amigos, falhei na minha profissão. Então, uma tristeza é normal. O humor, ele muda. Então, a gente pode ter, sim, um dia mais ansioso, um dia mais triste, um dia mais feliz, só que ele passa. O que a gente entende como regulação emocional é o tempo que você demora para voltar para o seu natural, habitual. Então, tive um estado de estresse muito alto. Passou algumas horas e alguns minutos, mais ou menos, eu já voltei para o meu normal, tá tudo bem. Agora, isso dura meses, semanas, anos. Então, aqui eu já estou falando de um estado crônico, e é aquele estado de falta de esperança e de achar que eu não sou merecedor e capaz. E sim, aí as coisas vão para um lugar que ele vira crônico e vira muito pesado. Então, um ponto muito importante, né, gente, para a gente entender que, infelizmente, não tem face. Então, pode ser aquele seu amigo que está sempre rindo do seu lado, que sempre se mostra muito feliz, né, seu amigo, amiga, um familiar até mesmo, que sempre se mostra muito contente, mas, afinal de contas, está sofrendo com uma dor calada. Então, por isso que é tão importante, né, estarmos atentos às pessoas que nós amamos e tentar cuidar, mas de forma genuína, gente. Porque, infelizmente, tem muita gente ainda sofrendo em silêncio, porque não tem esse espaço para poder falar sem ser pressionado. Então, a doutora já falou sobre isso, mas é importante, não pressione também a pessoa, né? Então, dê o espaço para que ela se sinta confortável, para que quando ela queira falar, ela possa contar com você, mas não na pressão, sabe? Então, se a pessoa está triste, em algum momento ela vai se abrir com você. Apenas tente promover esse espaço mais seguro. Agora, voltando aqui com a doutora, doutora, quais são aí, de repente, estratégias e até cuidados mesmo, né? Para que nós possamos ter uma saúde mental e emocional mais equilibrada. Nós já tivemos alguns programas aqui, gente, no Dicas de Saúde, falando sobre saúde mental, até com as crianças também, igual a doutora estava falando, mas é sempre bom frisar, tá? Então, quais são aí, de repente, algumas dicas, né, que você pode nos dar para que a gente mantenha a nossa saúde mental em dia? Eu costumo brincar no consultório que o melhor caminho é o básico bem feito. Então, o que é o básico bem feito, gente? Dormir bem, se alimentar bem,
ter pausas no seu dia, porque a gente hoje vive aquela cultura do ser produtivo o tempo inteiro. Então, se eu paro um pouquinho para descansar, tirar as férias, qualquer coisa do tipo, eu tenho que produzir. Eu não posso sentar e ler um livro, eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Então, ter essas pausas é extremamente necessário. Praticar atividade física, academia é o melhor remédio para todas as situações voltadas para a saúde mental. E ter relacionamentos de qualidade, você estar próxima das pessoas que você ama, dos seus amigos, dos seus familiares, esse é o melhor caminho. Esse daqui é o básico bem feito, tá, Adri? Tá. Então, um plus, faça terapia, se envolva com hobbies, faça atividades de contemplação, meditação, atividades que você gosta. Às vezes o pessoal fala assim, mas academia eu não gosto. Não precisa ser uma academia, musculação, precisa de movimento. Então, esse movimento pode ser uma dança, pode ser luta, pode ser um yoga. É atividade que te dá prazer e que ela seja constante durante a semana, não é uma vez no mês. Então, aqui, se a gente conseguir manter o básico bem feito, a gente já está trabalhando muito a qualidade de vida e a saúde mental. Até porque vão dispersando aí algumas questões químicas, né, Com doutora? toda certeza. E aí isso vai ali, os hormônios vão acabando combatendo hormônios bons, combatendo hormônios ruins, né, sentimentos desagradáveis. E aí eles vão agindo para que a gente possa melhorar, né? Mais ou menos isso? Exatamente. Aí a gente aumenta a endorfina, dopamina, Isso. que é o que todo mundo precisa para viver bem. Tá bom. Agora, doutora, voltando até um pouquinho, gente, a gente já está próximo de acabar, mas antes da gente encerrar, nós falamos muito sobre a pessoa que está ali à frente do ato, mas e quem fica? E a família, doutora, depois que acaba perdendo uma pessoa querida por conta de um ato suicida? Como lidar? Como lidar com a dor, com a culpa, com a raiva, de repente com esses pensamentos, poxa, eu poderia ter feito mais, eu tentei ajudar e não consegui. Como lidar com essa situação? Porque para quem fica também é muito doloroso. Sempre é, porque aí a gente está falando de um luto. E um luto nunca é fácil de ser atravessado, não é fácil de assimilar. Para essas pessoas que ficam, o meu recado é busque ajuda. Busque psicoterapia individual, de grupo, busque ajuda médica para você também entender o que eu estou sentindo aqui, que culpa é essa. E aí, muitas vezes, até a pessoa que ficou começa a ter esses pensamentos de eu vou junto, porque eu não fiz nada, eu fui incapaz de ajudar a pessoa que eu amo. Então, o melhor caminho, além de se cuidar, é buscar ajuda com toda certeza. Hoje a psicologia está muito acessível, então a gente tem psicologia em várias ferramentas públicas e particulares, e faculdades hoje oferecem esse atendimento tanto em grupo quanto individual e familiar. Então, não deixe de buscar ajuda se você está passando por alguma coisa parecida. Muito bom, viu, gente? O recado aí para você que infelizmente acabou passando por essa situação, você também pode ser acolhido, viu? E você deve ser acolhido. Então, não tenha medo ou sinta algum tipo de vergonha por conta disso, tá, gente? Muitas vezes o familiar acaba sentindo vergonha, né, por ter acontecido isso dentro da sua família. Gente, todos nós estamos sujeitos, infelizmente, mas você precisa desse cuidado também, tá bom? Doutora, então, próximos a encerrar agora falando sobre vocês, os profissionais de saúde. Qual é o papel, né, dos profissionais de saúde dentro deste tema? É claro, além de nos ajudar aí com terapia e com diversos tratamentos, né, para que a gente possa sair, de repente, de um quadro deprimido, depressivo, ansioso. Nós somos ali o agente de mudança, Adri. A gente trabalha de uma forma neutra para conduzir esse paciente para uma qualidade de vida, de bem-estar, de saúde equilibrada de uma forma geral. Então, não só o psicólogo, o psiquiatra, mas toda a equipe de saúde. E a gente passa até por um dentista, um físio, um farmacêutico. O trabalho principal é conduzir e orientar essas pessoas para uma qualidade de vida e bem-estar. Esse é o nosso papel e é até interessante falar disso, porque tem muito profissional de saúde que cuida o tempo inteiro e acaba esquecendo de se cuidar, porque a gente, para estar ali exercendo aquele papel, a gente precisa estar bem também. É muito fácil de se misturar as coisas. Então, para o profissional de saúde também, esse acolhimento
é extremamente importante de estar em dia com seus cuidados, de fazer o básico bem feito, de ter um acompanhamento psicoterapêutico. Exato. E eu estava lembrando de outra questão. Gente, se você está passando por isso, não tem problema algum em ir fazer a terapia, não tem problema algum em necessitar tomar uma medicação para te ajudar a regular aí o que não está muito legal. Não tem problema algum tomar uma medicação se é para você ficar bem. Então, acho que isso é importante de lembrar, né, doutora? Sim. Aceite, porque às vezes, né, nós estamos nessa resistência de que não, eu não tenho isso, eu estou bem, e nós nos mantemos nesse sofrimento desnecessário. Então, não é nenhuma vergonha você tomar uma medicação, se você está passando por um quadro mais desconfortável. Aceite o quadro, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor, mas é claro, aos poucos, tá, gente? Vá caminhando na sua velocidade, né, doutora? Cada um no seu tempo. Exatamente, cada um no seu tempo. Então, agora, gente, para que nós possamos encerrar aqui o programa, quero lembrar, é claro, que o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, ele presta serviço voluntário e gratuito de prevenção ao suicídio e apoio emocional para todas as pessoas que queiram e precisem conversar, tá? Então, você pode discar aí o 188 se você precisar de ajuda, ou se você está se sentindo meio estranho e está falando, poxa, eu queria alguém para conversar e eu não tenho ninguém aqui, não tenho mais ninguém. Liga para o 188 que eles vão poder te ajudar por lá, tá? Você não precisa passar por isso sozinho, você pode contar com ajuda. Doutora, muito obrigada novamente pela sua presença aqui no nosso programa. Acho que foi muito válida a nossa conversa. É importante falar sobre esse tema em setembro, mas em todos os outros meses do ano. O ano inteiro é tempo de cuidar da saúde mental. E eu agradeço muito o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais sobre saúde mental e bem-estar. Muito obrigada novamente, doutora Patrícia. Uma conversa excelente para levar um pouco mais de conhecimento para vocês aí de casa. E lembrando, se vocês querem saber um pouco mais sobre como funciona e como surgiu a campanha do Setembro Amarelo lá nos Estados Unidos, inclusive, vocês podem acessar o www.setembroamarelo.org.br. Novamente, quero agradecer aí a sua presença, a sua companhia, a sua audiência em mais um programa tão importante. Assista esse programa, encaminhe para familiares, para amigos, informação nunca é demais. E se você tem aquela pessoa que está meio diferente do seu lado, cuide dela, tá? Todos nós precisamos de cuidado e, é claro, de ajuda também. Muito obrigada novamente, doutora. Obrigada a toda a produção que está aqui com a gente no Dicas de Saúde. Vejo vocês no próximo programa, gente. Até mais.